Se assentar, Deus abençoe. Deus continue abençoando, porque aquele que tem nos alimentado até aqui é capaz de continuar nos alimentando. E onde nós temos tirado estas bênçãos, há tantas outras mais ainda que Ele pode conceder a cada um de nós. Nós estamos gratos pela presença de todos vocês e especialmente pela presença do Senhor Jesus. Ele é o centro das nossas atenções e não haveria bons cânticos, não haveria alegria se Ele não estivesse entre nós. Ele é a razão de tudo nas nossas vidas. Ele é tudo para nós, né? Por isso vocês não vieram aqui para serem vistos, nem para ver a igreja, vocês vieram aqui para ver a Jesus. Vocês vieram aqui para serem abençoados por Ele. E por isso que nossos hinos estão uma bênção também, né? Graças a Deus pelo esforço, a boa vontade dos músicos, dos líderes de cântico, o esforço, os ensaios, as jovens cantando, Deus abençoe, porque tudo isso nós vemos que vem de Deus. Não vem de um esforço próprio, mas Deus está dando esta graça para que nós tenhamos esses bons cânticos. E hoje é uma reunião especial. Mas qual reunião não é especial? Para nós, todas as reuniões são especiais, né? Apenas que hoje nós temos o pão e o vinho, mas não deixa de ser iguais às demais reuniões, porque Ele é o centro das nossas vidas. Então nós cremos que é um privilégio poder tomar da comunhão. Privilégio nós termos tido a restauração desse ensinamento bíblico, que é o pão asmo e o vinho. Estavam dispersos através da história da igreja, mas segundo a promessa de Malaquias, Ele viria para restaurar de novo todas as coisas. E hoje nós podemos ter esta bênção diante de nós. Alguns avisos, algumas ponderações também. Quero cumprimentar os que estão pela internet. Tem sido, assim, grande a nossa audiência. E a média, eu recebi a média agora, ontem, eu creio, o irmão estava me passando a média dos nossos ouvintes pela internet. Cada culto aqui, nós temos praticamente 3 ou 4 igrejas a mais nos ouvindo pela internet do que propriamente aqueles que estão presentes aqui. Então, o número de assistentes tem aumentado. O último mês aumentou quase 30% no número de acessos. E eu só digo que esse aumento, essa presença dos nossos irmãos pela internet, não é por mim e não é por vocês, é por Jesus, é pela palavra. E isso nos faz sentir felizes, porque nós não merecemos nada, mas sabemos que as pessoas são atraídas por Ele, não é? Um jornal, no tempo de Moody, criticou muito ele, dizendo, porque toda reunião que Moody fazia, ele vinha muita gente, um público muito grande. E as pessoas não entendiam, e um jornal publicou, eu não sei o que as pessoas vão ver na reunião de Moody. Ele é feio demais. Ele tem uma voz horrível, ele é fanho, ele é todo torto. Não sei o que as pessoas vão ver nessa reunião. Aí mostraram o jornal para ele. Ele deu uma risadinha e disse, na verdade, esse povo não vem para ver Moody, eles vêm para ver o Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que vocês não vieram aqui para ver defeitos, vocês vieram aqui para adorar o Senhor. E todos que vieram nesse espírito de adoração, de alguma forma, Deus vai te abençoar, você vai levar alguma coisa especial para a sua vida, porque eu creio que Ele nunca nos deixará desamparados ou sem uma bênção, porque Ele tem demais e Ele quer compartilhar essas bênçãos conosco. E nós estamos aqui para receber. Amém? Nós estamos colocando à disposição da igreja aqueles que desejarem o livro dos 7 selos. Você deve fazer o pedido para o irmão Isaac, que será feita a Goiânia, a coleção dos selos. A única
imprensa no Brasil, ou em português, em Goiânia, que ainda continua imprimindo o livro dos 7 selos, e nós temos pedido lá, e tem sido muito bom. Então, se você não tem os 7 selos, faça o pedido para o irmão Isaac, ele vai fazer o pedido em Goiânia, tem um custo, e depois vocês, então, repassarão a ele os custos dos 7 selos. Os selos são o coração da mensagem. Eu posso dizer com certeza que os selos é o coração de toda a mensagem pregada pelo profeta de Malaquias 4. Sem o conhecimento dos selos, sem a revelação do que ele é, nós não teremos aquilo que mais almejamos, que é o nosso rapto, o nosso arrebatamento. Você diz, é importante? É. Se não houvesse eles, nós seremos raptados sem eles. Mas desde que Deus nos alcançou, é porque nós temos necessidade. E Ele predispôs para nós, e isso é importante, que a igreja reconheça essa necessidade de ter a leitura, o estudo das eras da igreja e dos 7 selos. Porque nele nós encontramos a abertura, a revelação de todas as Escrituras. Está no selo. O profeta diz que os selos é toda a Bíblia, porque os selos é Jesus Cristo. Assim como há 7 virtudes da natureza do Cordeiro, e as 7 virtudes para ser alcançada pelo cristão, começando por fé, virtude, temperança, paciência, temor de Deus e assim por diante. Então, também, mostrando que isto é Jesus, as 7 eras da igreja, nós encontramos 7 mensageiros, 7 trombetas, nós encontramos um trovão para cada mensageiro, são 7, porque nele está Jesus Cristo de Gênesis até o Apocalipse. Por isso a importância, nem que você leia devagarzinho, não tem problema. A ciência diz que aqueles que comem mais devagar têm uma digestão muito melhor. Então, se você diz que lê muito devagar, com certeza você vai conseguir extrair melhor ainda os resultados desse alimento espiritual. Então você deve, mesmo devagar, alimentar-se, porque ela vai te trazer uma grande bênção. Amém? Sobre os DVDs, há irmãos que não conseguem vencer, ouvir todos os DVDs. Mas nós temos na internet todas as nossas pregações. Para aqueles que têm internet, você pode ouvir em casa, baixar no seu computador, todas as pregações que nós fazemos em Curitiba, quando nós estamos aqui, e outras pregações de alguns ministros que nos visitam, nós temos no site luzentardecer.org. Você tem à disposição. Quando alguém criticar, quando alguém jogar qualquer tipo de coisa, vai lá e o que nós pregamos está lá. Nós não temos 2 mensagens, uma mensagem escondida e uma mensagem pública. Aquilo que cremos, nós falamos, porque Paulo diz, eu criei, por isso falei. Nós falamos daquilo que nós cremos. E isso tem trazido uma grande confiança naqueles que nos ouvem, porque nós estamos colocando à disposição de todos os ouvintes, né? De todos os ouvintes, as mensagens pregadas, e isso tem servido de muita ajuda. Mas se você quer receber os DVDs, tem a liberdade também de pedir, e como você já tem aí um cadastro, está vindo os DVDs, quando você não desejar, está bem, você pode ouvir através da internet. O importante é que você tenha acesso, procure desfrutar desta bênção, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você deve ter um tempo para ouvir a palavra. Então está à disposição de vocês, amém? Eu quero falar também, nós tivemos em Assis, na quarta-feira, e nós conversamos com a igreja, porque ninguém tem mais liberdade aqui do que eu. Não é o pastor Paulino, não é o irmão Eliezer Cipriano, não é um pregador, não é o Silvio, não é o Josué, não é o Macário. Quem tem mais liberdade para falar à igreja realmente sou eu, por ser o mais velho, vamos dizer assim, o ancião, que Deus nos deu a graça para falar a vocês. Então,
quando se tem que corrigir, quando se tem que, vamos dizer assim, trazer um puxão de orelha, o que vai funcionar é quando eu faço, né? Porque aí você sabe que tem que respeitar quem é mais velho. Nunca os irmãos mais novos podem corrigir, ou nunca os irmãos mais velhos podem corrigir os mais novos, porque sempre vai dar briga. Mas, quando é o pai ou a mãe, então se tem um respeito maior. Então, eu estava falando em Assis, sobre a ceia. Nós estamos, eu creio que 3 ceias sem estar em Assis, eu creio que mais ou menos isso aí, né? E isso já dá quase 6 meses sem a comunhão. Mas isso eu não vejo como problema, não vejo motivo para reclamação, de forma alguma. A ceia bíblica, ela não tem ordenança de tempo. Você me provar pela Bíblia, pela mensagem, que você tem que tomar a ceia todo mês. Paulo diz: todas as vezes que fizerdes, todas as vezes que você tiver oportunidade, você deve tomar da comunhão. Pode ser até 2 vezes por mês, ou 3, ou pode ser cada 6 meses, ou 1 ano. O que você não pode é deixar de tomar quando ela é ministrada. E nenhum culto é menos importante do que a ceia. Todos os cultos são importantes, não é? Todos os cultos são importantes. Então, se há alguma lamentação ou alguma coisa sobre isso, é melhor que você leia as mensagens, a Bíblia, e fique no que o profeta ensinou. Porque você nunca vai encontrar o profeta dizendo que essa igreja tem que tomar a ceia todos os meses. Nunca você não vai encontrar em mensagem nenhuma onde você tem que tomar ou entregar a ceia todos os meses. O dia que eu sentir que eu não vou ter ceia, eu não vou nem consultar vocês. Eu tenho a quem consultar, eu tenho a palavra, eu tenho a mensagem, e eu vou fazer segundo o que está na mensagem. Eu não preciso que um diácono ou um cooperador venha me pressionar para tomar da ceia. E se você tiver tanta necessidade assim, ceia não é extrema unção, que o padre leva lá, quando a pessoa está quase morrendo, tem que tomar a hóstia lá, porque está morrendo. Ceia não é extrema unção. Mas se você estiver morrendo e quiser tomar a ceia, você me liga qualquer hora, eu vou lá, faço o pão, levo o vinho, eu oro pelo pão e dou a ceia só para você. Se é isso que vai te ajudar, e você está tendo dificuldade, você me liga e fala: estou aqui desesperado, tenho que tomar a ceia, e eu vou fazer uma ceia só para você, como o padre faz lá na hora da morte lá. Porque nós vamos sempre usar as escrituras, o profeta, da maneira que o profeta tem ensinado, e a Bíblia, e nós vamos fazer, não é verdade? Nós temos a quem consultar, nós temos um profeta, e com o profeta nós estamos realmente descansados de que é assim, e eu estou feliz por isso, né? Oxalá que todos que desejam tomar da ceia todo mês tenham desejado estar nos cultos também, nas terças, na quarta, no sábado e no domingo, que não seja só um desejo esporádico, né? Ou então, ou gosta muito do vinho, porque o pão é muito pouco, o vinho ainda se toma um gole razoavelmente bem, você pode até tomar um pouco mais se você gostar. O pão não vai fazer muita diferença, porque o pedacinho é muito pequeno. Ou gosta de vinho, né, para tomar o vinho da ceia. E nós vamos ter ceia, então, 2 vezes por mês, como a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto estava até embriagando. Então, para eles, era necessário que tivesse ceia toda semana, porque fazia o hábito deles, não precisava esconder o vinho na geladeira, porque eles tinham o pastor que ministrava o vinho para eles toda semana, e eles tomavam à vontade, né? Tomavam à vontade. Então, vocês descansem sobre isso. A ceia é quando tivermos a ceia. O dia que for necessário, nós não termos aqui, ou não puder vir, ou o pastor Paulino, nós não vamos ter a ceia. E eu não vou ter que ligar para vocês dizendo: não vamos ter ceia. Se vocês viessem aqui hoje e nós não tivéssemos a ceia, você seria abençoado ou não seria abençoado? Amém? Nós somos abençoados pela palavra de Deus. Porque não pode ser só esses elementos, o pão e o vinho, que tenha que me mover para estar aqui. Você quer ver? Eu peguei a citação aqui, irmão, estava passando para mim ela aqui, ó. O profeta dizendo assim, observa aqui, ó. Agora, se acontecer de haver um desconhecido aqui, eu desejo lhe mostrar algo. Eu acabei de chegar à plataforma e eu não vejo 10 pessoas que eu conheça.
Quantas pessoas aqui são de fora da cidade de Jeffersonville? Levante suas mãos. Veja, 99% dos que congregavam com o irmão Brana não era de Jeffersonville. 99%. Preste bem atenção. Veja, são simplesmente amigos que vinham para participar da ministração da palavra. Eles são simplesmente amigos que vêm para participar conosco. Porque isso aqui não é um ajuntamento de crentes só do tabernáculo. É um ajuntamento de amigos que consideram, que amam a palavra, que sabem que é verdade, vêm de longe para ter esses cânticos, oração e companheirismo. Essa é a mensagem do profeta. Quantos aqui são provenientes de 100 milhas, 160 quilômetros? Levante suas mãos. Há 50% dela de mais de 100 milhas de distância. Quer dizer, ali havia mais de 50% que vinha de 160 quilômetros. Mais distante do que 160 quilômetros. Quantos aqui são de mais de 200 milhas, que daria 320 quilômetros? Levante suas mãos. Veja bem. Olha aí, 400 milhas de distância, 640 quilômetros, levante suas mãos. Olha aqui, 500 milhas de distância, 804 quilômetros, levante sua mão. Olha aí, mais de um terço da congregação de 500 milhas de distância. Mais de um terço da igreja viajava 800 quilômetros para estar na reunião do profeta. Você acha que eu vou ter dó de você vir de Cascavel, vir de Assis, vir de Jesuíta, vir do interior de Assis? Não vou ter dó mesmo. Porque o profeta disse que a igreja, ou lá de Mariluz, né? Mariluz? É isso mesmo, né, irmão? É Mariluz? Como é que é? Tua cidade, como é que é? É Mariluz? Maripá. Maripá. Nem sabe mais, né? Então, veja bem, por que nós vamos ter dó? Se o profeta estava dizendo que o povo vinha dessa distância. Quando é que o irmão Brana disse, coitadinho deles? Não, coitado não. Você está aqui atraído por um só motivo. E é um motivo que você poderia caminhar muito mais do que isso. E voltar agradecido, sabendo que Deus tem te abençoado. Ele diz, olha aí, mais de um terço da congregação de 500 milhas de distância. Veja, são simplesmente amigos que reúnem em torno. Não eram os crentes, nem crentes da igreja. Eram amigos da palavra, amigos da mensagem que vinham ali. Nós vamos estar aqui assim que ficamos agradecidos por vocês, e nós estamos aqui para lhes ajudar. Nós estamos aqui para fazer tudo o que possamos para você. E agora, eu simplesmente estava lendo ali atrás alguma carta que meu filho há pouco me entregou, de uma dama que disse que está vindo esta vez, serão 35 viagens que ela vem esperando receber oração. 35 vezes que ela tem dirigido por centenas de milhas, 35 viagens, e não foi orado por ela ainda. Com centenas e centenas de oração, mas ela perseverava, e já era a 35ª vez que ela vinha. E então lembre-se, há quase 600 e tantos esperando na lista de espera do mundo inteiro, tentando chegar para entrevistas. Muito complicado. Quando nós estamos apenas pensando sobre aqui mesmo, não é muito. Nós poderíamos simplesmente ouvir, veja, é do mundo inteiro. Será que essa dama está dentro do edifício hoje à noite? 35ª viagem, que escreveu uma carta que ela estaria aqui amanhã, por 35 vezes, ela tem estado aqui sem ter recebido oração. Eu suponho que ela não esteja no edifício, talvez nem mesmo conseguiu chegar, porém, eu há pouco li a carta dela ali atrás. Amém. Então veja que depende muito daquilo que você está buscando e o valor que você está dando para ouvir a palavra. Depende do preço que você quer pagar para ouvir a palavra. Então eu estava dizendo para a igreja de Assis que o esforço, por que não nós programarmos nossas vidas? Por que não parar uma colheitadeira 5 horas da tarde, deixar de colher alguns grãos a mais para vir num culto? Qual é o prejuízo que você vai ter? Eu não tenho dó de forma nenhuma, porque eu nunca vi Deus deixar alguém
Eu nunca vi Deus deixar alguém em falta ou não retribuir aquilo que você faz por ele. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós fazemos para Deus, Ele vai recompensar cada um de nós. Por que não parar mais cedo no trabalho? Por que você não coordena onde você trabalha, fazer hora extra, um pouco a mais, para ter o tempo para você vir na igreja? É que nós não temos dado real valor pela palavra e por isso qualquer problema, qualquer dificuldade nos impede de vir à igreja, não é? Nos impede de vir à igreja. Isso Deus conhece os corações verdadeiramente de cada um de nós e o esforço que nós fazemos para estar na casa de Deus. Porque se nós verdadeiramente tivéssemos dado o apreço real, especialmente pela hora que nós estamos vivendo agora, qualquer esforço é pouco, porque Deus tem feito muito por nós nesses últimos dias. Por isso eu digo a você, invista então. Eu nunca tenho tido a liberdade de dizer isso, mas eu quero dizer aqui nesta noite, nós estamos na hora de ter então a internet em casa para ouvir os cultos, para participar da palavra, não para ver jornal, não para ler notícia, não para ver filmes, não para entretenimento, mas nós estamos na hora de ter uma internet, então, onde você pode ter culto na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, você não pode vir à igreja, você tem uma internet que você vai acompanhar e ser abençoado na sua casa ouvindo os cultos. Foi as condições que Deus deu para nós, né? Foi as condições que Deus deu para nós. Agora, se nós voltamos um pouco e vemos o que a igreja primitiva fez, nós teremos vergonha, porque eles nem luz elétrica eles não tinham para ler uma mensagem, não tinham um carro para vir na igreja. E hoje você tem carro confortável, traz a família, viaja, o que é 50 quilômetros num carro com ar-condicionado, volante hidráulico, você está dentro de uma nave, não é? Trazendo a família para vir na igreja, mas choveu, alguma dificuldade, como disse os irmãos da Alemanha, choveu, não vou molhar o carro para ir na igreja, né? Eu vi o testemunho do irmão falando de um pastor que morava alguns quilômetros da igreja, e ele tinha comprado um carro novo, e quando dava alguma chuvinha, ele dizia, diga para os irmãos que eu estou com dificuldade na igreja, não, para não molhar o carro, para não sujar o carro. Isso não, para que Deus nos deu um carro, irmão? Para mim ver futebol? Para ir para a beira do rio, como alguns vão, para a beira do rio, atola o carro, vão lá, não tem amor nenhum pelo carro. Agora para a igreja é difícil um fim de semana, sabendo que tem culto, sabendo que ali há um pastor, está pregando, e você não tem um sacrifício que você faz por amor a Cristo. Que tipo de fé é a nossa? O que nós estamos esperando de Deus então, na hora que nós estamos vivendo? Não vamos levar nada daqui, irmão. Nada, absolutamente nada. O que nós vamos levar é um caráter que foi formado por a palavra que nós ouvimos, preparou um coração, e esse coração está pronto para encontrar com Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então eu vejo que esse esforço dos irmãos ali de Cascavel, hoje estão sendo atendidos pelo irmão Eliezer, mas estão aqui, vêm de Assis e outros lugares, mas cabe a cada um saber o valor que você está dando, realmente como você está valorizando a palavra de Deus. Quanto vale um culto para você? Depende do preço que você realmente quer pagar. Que Deus tem me abençoado de maneira especial, tem. Todos os cultos que eu vou, eu sou abençoado. E eu não ficaria em casa sossegado, sabendo que eu tenho um culto, tem um culto que eu poderia ir e eu não vou. É que nós achamos que o mais importante é cumprir os nossos deveres com o nosso semelhante. Isso é importante. A mais importante é o seu dever para com Cristo, com aquele que te salvou, com aquele que deu a vida por você. Por isso Jesus censurou a Maria, quando disse assim, ou Marta, né? Quando disse, olha Marta, a tua irmã, ela deu valor quando eu estava chegando aqui, antes mesmo de eu chegar, ela já foi ao meu encontro, e eu estou aqui conversando com tua irmã, e você lá, lidando na cozinha lá, em outras palavras, que valor que você está dando para mim? Qual é o valor que você está dando para mim? Você chega numa casa como um cristão, que valor que se dão para a palavra?
não é? Que valor que se dá para a palavra? Qual é o valor que você está dando para um homem de Deus, para a mensagem? As mensagens estão sendo distribuídas, todo mês nós temos mensagem de crentes da Bíblia, está traduzindo. Que valor nós estamos dando para ela? O que nós estamos fazendo com ela? Jesus sentiu isso. Ele era a palavra, e a palavra está aqui. E o culto que você perde, você está perdendo a manifestação da palavra, porque cada culto que nós temos é uma porção a mais de Deus que se revela para nós, que se mostra para nós tornarmos a palavra feito carne. Amém? Portanto, é importante saber que valor realmente nós estamos dando para a palavra de Deus. Qual é o sacrifício que nós realmente estamos fazendo? Porque Deus está olhando tudo isso. Tudo que nós fazemos para Ele, realmente Ele está olhando. Nós temos irmãos que estão mudando de uma distância de aproximadamente 3 mil quilômetros, possivelmente ele está me ouvindo agora, mudando para perto da igreja. 3 mil quilômetros ele mora. Ele disse, não, eu estou vindo não pela cidade, eu estou vindo pela palavra. E pela cidade eu não trocaria de lugar, mas pela palavra eu trocaria. Como eu disse, você é aposentado, não tem compromisso, por que você tem que viver numa cidade sem igreja? O seu povo é sua igreja, a sua família é sua igreja, os seus irmãos é aqueles de fé. Por que você tem que ficar numa cidade distante, sem nenhuma assistência, sendo que você teria uma igreja, você tem um salário que poderia sobreviver, e você tem que ficar lá esperando que o pastor vai te levar a ceia lá? Eu vou dizer para vocês, irmão, eu não vou fazer mais isso. Se vocês quiserem, eu como pastor, vocês vão ter que sacrificar e fazer a parte de vocês também. Há uma parte que eu faço, mas a outra parte que vocês terão que fazer também. Há um sacrifício de ambas as partes. Não vamos abrir igreja em qualquer lugar, não vamos estar viajando para qualquer lugar, simplesmente para uma família que pode se mover, estar na igreja, porque é 50 quilômetros, ou é 100 quilômetros, não, o pastor tem que vir aqui. Não, você ama a palavra, então se põe em caminho para buscar a palavra. Faça a sua parte e Deus vai te recompensar. Esse é o que nós estamos vendo hoje, é o esforço de ambos os lados, não é? Porque Deus tem dado realmente esta condição. Antigamente, você fazia uma viagem, vamos supor, daqui a Curitiba, estrada de chão, você gastava quantos dias de viagem aí, numa estrada de chão, mesmo com um jipe velho, como alguns aqui viajaram, quantos dias de viagem? Mas hoje, de carro, você gasta 5 horas, 6 horas. De avião, você gasta 1 hora de viagem. E Deus, então, tem dado condição para nós, tem dado condição para a igreja, para vir aos cultos, não é? Para vir aos cultos. Um povo mais próspero que eu tenho visto na minha vida chama-se o povo da mensagem. Igreja tem enricado, pastores têm enricado, rebanhos têm enricado, carro novo, Deus tem multiplicado, Deus tem feito tanto por nós. Quem éramos nós aqui? De onde nós viemos? O que nós tínhamos antes? Olhe para cada um de vocês aí, e você vê o que Deus tem feito na vida de vocês, como Deus tem multiplicado. Basta você olhar do lado e ver o quanto Deus tem aberto as mãos para te abençoar. O que nós então devemos fazer para Deus? Vamos retribuir a Deus então, vamos trabalhar para Ele, vamos caminhar para Ele, vamos oferecer para Ele um pequeno sacrifício de tudo aquilo que Ele fez por nós. E Deus então, com certeza, vai sentir muito bem com esse esforço, como o irmão Brana sentiu, das pessoas que vinham de longa distância, e Deus realmente os abençoava, não é? Amém? Nós vamos mais um pouquinho aqui, depois nós vamos fazer uma oração especial. Certa vez o irmão Léo Mercier disse, irmão Brana, o tempo virá, isso foi há 5 ou 6 anos atrás, talvez 7, ele disse, o Senhor vai mudar seu ministério, irmão Brana, e quando Ele mudar, o Senhor provavelmente vai chegar num hospital e falar com todas as pessoas para levantarem de suas camas. Aquilo não soou correto, ainda que eu creia que o irmão Léo estava tentando ser sincero a respeito disto. Mas aquilo não soou bem, porque as pessoas acham que a presença de Deus no nosso meio não deve ficar ninguém enfermo.
Todo mundo tem que ser curado. Sendo que, quando o poder da palavra falada desceu na casa da irmã Hatmusa e trouxe a salvação daquele jovem que estava no mundo, e até criticando da mensagem, e eles se converteram, o mesmo instante que Deus salvou 2 jovens, Ele não curou uma irmã que estava numa cadeira de roda. Porque Deus não faz as coisas como nós imaginamos. Deus não faz como nós pensamos. Deus tem um padrão para Ele trabalhar. E nós precisamos conhecer a linha na qual Deus trabalha. Eu tenho que entrar na linha de Deus. Eu tenho que conhecer a maneira de Deus, para que eu não venha murmurar contra Ele. Senão nós vamos começar a pensar que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós imaginamos. E o profeta diz: aquilo não soou bem, porque você sabe, nosso Senhor Jesus nunca fez aquilo, entende? Ele foi aos hospitais. Havia um homem naquele hospital. Você se lembra onde estava esse hospital na Bíblia? Você se lembra onde estava esse hospital na Bíblia que Jesus foi? Quem lembra, levante a mão. Os leitores da Bíblia aí. Olha aí, poucos sabem. Qual era o nome então desse hospital? Qual era o nome do hospital? Betesda. Esse era o hospital que Jesus foi na Bíblia, o tanque de Betesda. Ou não era o hospital? Não era tudo doente que estava lá esperando ser curado? O que ele estava esperando ali? Então ele disse: olha, veja bem, você se lembra onde estava esse hospital na Bíblia? O poço de Betesda. Uma grande multidão de pessoas incapacitadas, deitadas lá, aleijados, coxos, cegos, paralíticos, esperando pelo anjo. Agora, aquele era um hospital espiritual, onde as pessoas esperavam por cura divina. Como a igreja é um hospital espiritual, quando as pessoas também esperam por cura divina, do espírito, da alma, não é verdade? E ele disse: e aqui veio o próprio curador divino, curou só um e saiu. Se depois você ouvisse falar que esse que esteve lá era o Messias, o que você ia dizer para ele? Mas como que o Senhor passou perto de mim, o curador divino, e eu não fui curado? Que transtorno não traria isto? Então, você não poderia esperar que um homem mortal ou um ministério se levantasse e fizesse alguma coisa maior do que aquilo que foi feito, entende? Eu não concordaria com isso, de que a manifestação da palavra, o poder da palavra falada é somente para curar todos os enfermos. Porque quando ela se manifestou no Filho do Homem e ele caminhou no tanque de Betesda, quando Deus, através da sua mente, desce no homem. Você pensa como Deus, você age como Deus, você caminha como Deus, e você só fala quando Deus lhe autoriza para falar, você só age quando Ele autoriza você para agir. Aí nós temos a mente de Cristo para fazer a vontade de Cristo. Então o profeta diz: eu não creio que o que você falou soou correto, porque não é assim. Mas diz o profeta aqui, deixa eu ler aqui. Ele diz assim: mas, enquanto comecei a voltar, o Espírito Santo veio sobre mim, e eu pedi a Léo uma caneta. E eu peguei um pedaço de papel e escrevi isto. Está no trailer dele hoje, se você entrar lá algum dia. É aquele velho trailer de alumínio, onde eu tinha aqueles equipamentos guardados. Quando você entra pela porta, há um toldo do lado direito, bem na frente do trailer. Está pendurado ali. Eu coloquei lá em cima e disse: algum dia você pode tirar isto. Deus nunca mudará o ministério, mas Ele mudará o homem com o ministério. Vocês entenderam? Não é só o ministério. Deus mudará o homem com o ministério. Isto é o que será feito. Por isso, na manifestação dele, na segunda etapa de Lucas 17:30, quando ele haveria de se manifestar, Deus tinha que mudar o homem para que o ministério também fosse mudado. Era Deus trabalhando
para cumprir Lucas 17:30. Veja, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não posso fazer na condição que estou agora, porque eu tenho que, alguma coisa tem que acontecer dentro de mim, que terá que ser Deus para fazer isto. Amém? Será Deus para fazer isto. Amém? Não é verdade? Então Deus, no tempo certo, Ele muda cada um de nós no seu devido tempo. E é nesse lugar que realmente nós temos chegado. Amém? Amém? Graças a Deus. Nós vamos ficar em pé nesse instante. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos ler as Escrituras de São João 8:24. E vamos lembrar aqui do Israel. Marcos me comunicou agora que está enfermo ali em Assis, não pôde vir. E se você tem mais um pedido no seu coração, você vai levantar a sua mão. E nós vamos interceder agora em nome do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a Bíblia, eu gostaria que vocês assistissem o culto com saúde, assistam o culto com alegria. Se há alguma coisa que te perturba agora, se há alguma coisa que te deixa abatido agora, se há alguma coisa que tem te deixado amargurado, essa oração é para que Deus verdadeiramente possa trazer aqui dentro uma atmosfera curadora, uma atmosfera de harmonia, de paz, e que você tenha toda a tranquilidade para estar aqui e receber a palavra de Deus. Nós não admitimos a presença do diabo aqui para atormentar qualquer que seja o irmão, a irmã ou qualquer visitante. Quando você entrou por aquela porta aqui, irmão e irmã, esse lugar aqui é controlado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não admitimos qualquer tipo de fracasso, qualquer tipo de depressão, qualquer tipo de mal que vai impedir de você ser abençoado. Nós vamos agora invocar o nome do Senhor Jesus, e você vai levantar a sua mão se você desejar, e você vai crer agora que esse culto você vai assistir na maior paz, na maior segurança e com a saúde física e a saúde espiritual. Bendito Deus, bendito Pai Celestial. Nós cremos já num Deus poderoso, num Deus de verdade, num Deus que prometeu se fazer presente aonde estivesse 2 ou 3 reunidos. E eu sei que o Senhor está aqui nesta noite. E agora, Pai, em uma unidade de fé, em uma unidade de amor cristão, em uma unidade do Espírito Santo, nós não admitimos nenhuma pessoa enferma, começando pelo Israel que está ali, ficou enfermo em casa, e aqueles que vieram aqui nesta noite, nós não admitimos qualquer tipo de mal. Nós nesta hora, Pai, colocamos para fora toda incredulidade, todo espírito de inquietação, todo espírito de murmuração. Nós tomamos o espírito do diabo e repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vida aqui presente, cada coração aqui presente, seja liberto nesta hora. Cada espírito aqui seja liberto agora. Cada alma aqui seja limpa agora, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós no Calvário. Cada vida seja limpa, cada enfermo seja curado. E que quando nós, Pai, estivermos lendo a Tua Palavra, haja um espírito de paz, um espírito de alegria, um espírito de amor entre nós, onde só há regozijo, a adoração, Senhor, há um sentimento de amor por Cristo nesta hora. Se há um pecador que entrou aqui nesta noite, Pai, que nesta hora o Espírito do Senhor possa tomar esse pecador e fazer reconhecer o preço do Calvário, e a sua vida seja entregue para Cristo. Que o diabo não venha segurar nenhum de meus irmãos e irmãs, mas todos sejam libertos para te servir. Em nome de Jesus Cristo, dê cura para os enfermos, porque nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos ler as Escrituras.
Nós lamentamos não ter cadeira para todos, mas quem sabe, irmão Isaac, prepare na próxima culto de ceia, aumentar o número de cadeiras. Nós temos pessoas em pé por falta de cadeiras, né? E então vamos providenciar para os irmãos. São João, o capítulo 8, somente o versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu quero que você frisa bem isso. A única maneira de não morrer é você crer num Deus presente. Porque Jesus disse assim, se não credes que eu sou, esse eu sou, é o Jeová do Velho Testamento, é o Elohim, é o poderoso Deus. E se vocês não crerem que eu sou Jeová, que eu sou o poderoso Deus, vocês vão morrer em vossos pecados. Ele estava dizendo assim, não adianta você crer em mim lá nos dias de Moisés, lá nos dias de Jeremias, de Davi. Vocês têm que crer em mim agora, que eu sou esse. Ele estava manifestando ele, dizendo, se você não crer nisso, você vai morrer em seus pecados. E eu creio que nenhum de nós, aqui nesta noite, queremos morrer em pecado. Nós queremos ser sepultados em Cristo. Cristo é a nossa vitória. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode se assentar, o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, e depois vocês podem trocar de lugar com aqueles que estão em pé. Eu quero continuar falando aqui de um assunto que nós falamos na última terça-feira que nós tivemos aqui. Eu quero que vocês entendam perfeitamente a forma como nós queremos transmitir para a igreja. Quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, Jesus disse que aquela revelação, nem mesmo a porta do inferno prevaleceria contra ela. Isso quer dizer que a última batalha nossa, a última batalha da igreja é travada bem junto ao inferno, porque Jesus falou que há as portas do inferno. Então essa última batalha da igreja, ela está juntinho ao inferno, porque o profeta disse que céus e terra agora estão juntos, porque o inferno veio trazendo os seus súditos e o céu desceu trazendo também os seus anjos, seus súditos. Nós estamos vivendo nesse grande tempo, né? Eu sei que o tempo não me permite concluir o que eu gostaria, mas eu vou fazer o máximo que eu posso para mostrar à igreja, mostrar a vocês o propósito de Deus. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo. Ele deu uma dica de como seria o fim, quando nós olhamos para Ló e os acontecimentos dos dias de Ló. Quando o Filho do Homem, não o Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Então veja, é quando esse Filho do Homem estivesse se revelando, se mostrando, é que nós viríamos então os dias de Sodomas e nós conheceríamos que nós estamos no fim de todas as coisas. Então nós precisamos estudar as Escrituras para ver que a Bíblia ela é perfeita. E tudo que está nela é um manual que nos mostra ou nos ensina como percebemos o tempo que nós estamos vivendo. Não tinha tido isso no decorrer da era. Estão vendo a perfeita continuidade da Escritura? Aqui estamos vivendo nisto, o mistério. Até mesmo o batismo no nome do Senhor Jesus, e longe da ideia dos unitários. E essas outras coisas, como o Espírito Santo trouxe isto e mostrou perfeitamente, e o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal, e tudo colocou isto em posição. E como ele, cada reformador, tudo exatamente. E vejam,
bem diante dos nossos próprios olhos, e isso não está em um canto, isto é mundialmente conhecido. Jesus, o Filho de Deus, revelando-se por meio das Escrituras, fazendo essa Escritura que foi predestinada para este dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias viver. E crer nisto é a evidência do Espírito Santo. Amém? Qual é a evidência do Espírito Santo? É crer na parte das Escrituras que estão sendo reveladas para hoje. Porque se você crê só na parte das Escrituras que foram manifestadas para ontem, ou serão para amanhã, isso não é a prova que você tem, mas é quando você pode reconhecer a Escritura de hoje. Então nós temos que entender quais são as Escrituras da vindicação do dia que nós estamos vivendo, porque vai me provar o Espírito que eu tenho, se é o Espírito de Cristo. Irmão Branham disse na mensagem das eras, na página 145, ele disse: a evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias de nosso Senhor. É receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Não é para o dia de ontem, é para o dia de hoje. Essa é a evidência de que o Espírito Santo está em você. Amém? Porque crer no amanhã ou crer no ontem, qualquer um pode crer. A dificuldade é nós crermos no hoje e aquilo que Deus está realizando diante dos nossos olhos. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras, como ele fez com a palavra. Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isso é a Bíblia. Agora, Jesus disse: obras maiores do que estas fareis, porque eu vou para o Pai. Aí vem o mensageiro e diz: como podes fazer obras maiores do que a que Jesus fez? Mas o próprio Jesus disse, e prometeu, e anunciou, que haveria um tempo, que haveria obras maiores. Não foi nós que prometemos. Nós estamos vivendo num tempo muito mais glorioso do que o próprio tempo que viveu nosso Senhor aqui na terra. Porque nós estamos vivendo no tempo da plenitude das promessas de Deus. Não haverá outro povo gentil para receber toda a Bíblia como nós temos recebido. Nós estamos vivendo no tempo maior. Então alguém disse: pode alguém fazer obras maiores do que Jesus? Pode. Não maior do que Jesus, porque ninguém faz uma obra, ninguém faz um milagre. Tudo quem faz é Jesus. Agora, nós estamos vivendo num tempo em que o próprio Jesus vai fazer obras maiores do que fez quando ele estava aqui na terra. Então isso mostra que não é a glória do homem, isso é a glória de Deus, e predestinou a nós para um tempo específico que nossos próprios olhos pudessem ver isto e contemplar e adorar a Deus, vendo as obras maiores que Ele próprio reservou para nós e que traria para nós nesses últimos dias. Aí o profeta disse: olha, quem poderia fazer obras maiores que Jesus? Ninguém. Ele disse mais do que estas. E é verdade, mais do que estas. Agora, quando Jesus estava aqui na terra, ele ressuscitou 3 mortos. Um deles, com 4 dias que estava morto. Foi uma grande coisa, não foi? Quando havia 5.000 necessitando de comida, ele pegou aqueles peixinhos e os pães, multiplicou e sobrou 12 cestos de pedaços. Foi um milagre, não foi? Amém? Quando ele chegou naquela festa, faltou vinho, ele pegou a água, transformou e fez vinho, e foi melhor o último vinho do que o primeiro. Foi melhor. Mas o profeta diz: mas nesses dias, ele, Jesus, segundo a sua promessa, em Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se manifestasse, haveria algo que ele não fez quando ele estava aqui na primeira vinda.
porque lá ele pregou aqueles peixes e multiplicou, mas agora, do nada, ele criou esquilo. Amém? Não foi o irmão Branham que criou o esquilo, mas foi o Filho do Homem que usou a boca do William Branham, e essa boca pronunciou a criação, e a criação veio à existência. Amém? Não era outro, era o próprio Jesus, na sua vinda do Filho do Homem, para manifestar o que ele havia prometido. Então nós vemos que no ministério de William Branham, não vamos olhar a parte terrena, não vamos olhar a parte material, vamos olhar a parte de trás do véu. Daquele homem estava o Filho do Homem revelando uma promessa de Lucas 17:30 diante de nossos olhos. Isso deveria fazer de nós a igreja mais pentecostal que pudesse haver, mais alegre que poderia haver, sabendo que ele reservou para nós essa parte das Escrituras, e eu fui chamado para viver nesse tempo. Amém. Agora, justiça. Não se pode declarar que simplesmente indo à igreja seja a evidência do Espírito Santo, porque Deus nunca parou no tempo. E nós vemos que a obra cristã, ela vem justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Vem uma obra completa, porque Deus nunca parou. Agora, nós estamos no período principal de toda a mensagem que Deus reservou para os gentios. 50 anos depois que ele abriu os selos e trouxe todo o mistério, agora nesses últimos dias, antes do rapto, ele está provando, ele está mostrando a si mesmo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Caso se faça isso, então aqueles fariseus o tinham, não se pode declarar, estremecer e pular, como sendo, caso se faça isso, os pagãos o têm. Caso se diga falar em línguas, que a adoração de Satanás não fala em línguas. Diga-me uma. Sim. Qual é a evidência? Jesus disse, que creais que eu sou. Então qual é a evidência? Que creia que ele é. Não ele era. Toda a mensagem do profeta é para levar a igreja a reconhecer a sua identidade num Deus presente, tirando da história e colocando diante de nós, para mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a vitória que nós temos hoje é se nós cremos que o eu sou está aqui. Ele é a palavra. Se você puder ver a palavra manifestada, você verá Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra manifestada. É por isso que ele não precisava de uma Bíblia. E vai chegar uma hora que essa igreja não vai precisar de Bíblia, carregar a Bíblia. Você é a Bíblia, você é a palavra, você é Deus caminhando aqui nessa terra. Qual é a esperança que nós temos hoje, a não ser entender que esse foi o que Deus prometeu para nós? Que valeria ser um crente de igreja, apenas por vir na igreja, apenas para não cortar o cabelo, irmã, apenas para se vestir decentemente? Isso aí qualquer denominação poderia fazer, mas nós viemos com um propósito maior. Eu quero oferecer a minha vida, eu quero oferecer o meu coração, eu quero oferecer meus olhos, eu quero oferecer todo o meu ser, para que Deus possa caminhar aqui na terra mais uma vez. Ele é a palavra. Amém. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em vós mesmo. Mas quando o anjo forte desceu em Apocalipse 10:1, ele trouxe o livro e o profeta tocou a trombeta, ou ele era a trombeta de Deus. Não, irmão Branham nunca tocou a trombeta, irmão Branham era. Ele não tocou a trombeta, irmão Branham era a trombeta que o anjo forte pegou e soltou o alarido.
E esse alarido começou a percorrer toda a terra. Então o William Branham nunca tocou uma trombeta. Ele não era a 7ª trombeta. Não, ele era apenas um vaso no qual o dono da trombeta chegou e usou para manifestar a sua voz. Glória a Deus. Mombrana diz que quem anunciou a primeira vinda foi Gabriel, e quem anuncia a segunda vinda é Gabriel. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando soar o quê? Quando ele soar, quando ele soltar o alarido, quando ele trouxer essa mensagem, não é o William Branham, mas atrás dele havia um anjo forte que soltou esta voz. Amém. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. Quando aquela voz diz sai dela, povo meu, não é o lembrando dizendo meu povo do Tabernáculo Branham, meu povo de Jeffersonville. Aquele meu era o meu de Deus. Sai dela, povo meu. Era Deus falando, dizendo sai dela, povo meu, para não ser de participante dos seus pecados. Por isso nós não estamos presos numa religião, nós não estamos presos num tabernáculo, nós estamos presos por uma palavra, nós estamos presos por um evangelho, que hoje está caminhando em pele humana mais uma vez. Ninguém te segura mais, irmão. A Bíblia diz que nessa sepultura vão segurar os santos, elas terão que abrir e deixar os santos sair para lá fora. Não há denominação que te segurou lá. Não havia batista, preteriana, católica. Não havia nenhuma denominação. Quando você ouviu esta voz, a voz que soou da boca de Deus. O irmão Branham não era a boca de Deus. Amém. O irmão Branham disse, Elias era Jesus, Jeremias era Jesus, Moisés era Jesus. E se eu disser que o irmão Branham era Jesus? Aí você escandaliza, sendo que o profeta diz que Jeremias era Jesus no Espírito Santo. E quem estava no William Branham, era ele também que estava nele. Era a boca de Deus para nos tirar lá de fora. Sabe o que está faltando? Ler, examinar a palavra, se dobrar diante de Deus, sendo que o próprio profeta disse, Moisés era Deus para Israel, ele era a boca de Deus para Israel, a boca de Deus para nós saiu de um homem camponês. Eu não creio que o William Branham é qualquer outra coisa, ele era apenas um profeta para receber a porção maior, para nos trazer a palavra maior, para o dia que nós estamos vivendo. Que evangelho nós estamos vivendo hoje? O evangelho de um homem? Não, o homem foi para a sepultura. Em 1965 ele foi sepultado. Alguns chegam a dizer que não existe nada lá do resto mortal de irmão Branham. Alguns que esperam ele voltar, acham que ele está como Moisés esperando. Não, aquilo foi para Moisés, mas ele está esperando na 6ª dimensão, para que você, encarnado agora, na mensagem que ele pregou, você carregando essa mensagem, a voz de arcanjo, o poder de Deus, você possa chamar aqueles que dormiram na sepultura, inclusive o mensageiro. Amém? Então por que os fariseus não receberam? Porque os judeus não receberam? Eles eram homens justos, eles eram homens bons, eles eram homens santos, e havia todo tipo de gente, mas a quem está predestinado a ouvir a palavra? Olha, o Deus encarnado, o Filho do Homem, passa no tanque de Betesda, vê todas aquelas pessoas, crianças enfermas para morrer, jovens, anciãos, pessoas de todo tipo, mas o Filho do Homem passa no meio, vai num homem que não estava tão doente assim, e perguntou para ele, o que você veio fazer aqui? Eu vim para ser curado, mas quando eu chego lá, outro já entrou na minha frente. Então era um homem que podia caminhar, ele podia ir até o poço, só não dava conta de ir rápido, mas ele podia se levantar e ir até o poço. Jesus olhou para ele, viu que ele tinha fé, disse, pegue a tua cama e vai para casa.
Irmão, quantos escutaram aquilo? Ninguém nem viu que era o Filho do Homem que estava passando ali. Só viu que aquele homenzinho levantou, caladinho, pegou sua caminha, colocou nas costas. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com ele? Eles não sabem o que aconteceu com você não, irmão, mas você ouviu. Eles não sabem o que aconteceu com você não, mas você ouviu algo falou a você. Tome a sua cama e sai desse hospital de pestilentos. Tome a sua cama e sai dessa doutrina morna, essa doutrina morta. Nós estamos vivendo num tempo que Deus veio agitar as suas próprias águas para nós, desceu até nós para agitar a nossa fé, para crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não estamos mais numa doutrina morna, não estamos mais pedindo favor para os nossos jovens, não ia haver futebol, a não ter esse tipo de coisa, porque agora o Espírito Santo que foi liberado, o Espírito Santo é capaz de mudar a nossa juventude, de mudar nossos anciãos, de mudar nossos pais, de mudar as esposas, mudar os lares, porque Ele prometeu que isso Ele faria. É o que nós estamos vendo. E como sabe você se é ou não a palavra? Cada um diz isto é isto, isto é aquilo. Mas vamos ver os resultados. É a promessa da Bíblia sendo vindicada desta era. Aí está. Então se retorna aonde o Espírito Santo está. Observem, o som da trombeta em alguns minutos. O que isso declara? A trombeta do Evangelho. Vejam, quem pode ouvi-la? Lembre-se, aqueles nas cidades muradas não podiam sair no jubileu. O que era o jubileu? Liberdade. Foi cantado aqui hoje, jubileu? Foi, né? Foi, não foi? Liberdade. Dia 28 de fevereiro, nós vimos esse acontecimento nos céus. Para alguns, aparentemente, foi um fenômeno, porque eles estão olhando essa foto como os escritores da revista Life. Eles não podem entender o propósito de Deus. Eles não entendem como Deus trabalha em simplicidade. Mas quando isso, chamado de nuvem, chegou nas mãos de um profeta, ele ouviu uma voz que disse: vire para a direita. E quando ele virou para a direita, ele disse: olha lá, ele está lá, olha o olho. É ele que está lá. É ele que está lá. E sabe quem é isto? É a promessa de Marcos capítulo 8. Quando ele vier do céu com os seus santos anjos, o profeta diz: eram 7 anjos, e eu entrei no meio deles, e eles me arrebataram, eles me levantaram da terra. E Elias disse para Eliseu: se vocês virem, se você vir, Eliseu, eu ser levantado, o que você pedir, você vai ter. Mas nós vimos o Elias ser levantado também. E quando ele levanta, ele deixa para nós o que? A revelação de toda a palavra, a vestimenta para a igreja, a vestimenta para a noiva. O que Elias deixou cair quando ele subiu? A capa. O que representa a capa? A vestimenta. E o profeta diz: Deus me enviou como mensageiro para vestir a sua noiva, e eu tenho feito tudo para vestir essa noiva com a palavra de Deus, com a mensagem, com a palavra, com assim diz o Senhor. Por isso, quando Jesus levantou no terceiro dia, caminhando para Emaús, e aqueles apóstolos conversando, falando só do passado, falando só do sofrimento, falando só da cruz, falando só da sepultura, falando só do que ele tinha passado, Jesus começa a conversar com eles e diz assim: vocês não têm lido as Escrituras? Que tem testificado de mim? Salmos, Isaías, vocês não têm lido? E eu digo agora, irmão, vocês não têm lido a mensagem? Quem é esse Melquisedeque? O maior do que Salomão está aqui.
Melquisedeque, esse príncipe rei. Você não tem lido, não tem entendido qual é o propósito de Deus depois da ressurreição? Porque a palavra estava enterrada, mas ela se abriu os selos, o selo abriu para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa era, para o nosso tempo que nós estamos vivendo. Agora, ele diz assim, olha, veja, quem pode ouvi-la? Lembre-se, aqueles nas cidades muradas não podiam sair no jubileu. Eles eram cercados. Eles não podiam ouvir a trombeta. E não ouvir a trombeta, eles não podiam sair. Por isso nós vemos esses obreiros dizendo assim, não escute internet, não escute o pastor falando, não, irmão, não tem essa questão não, você escute quem vocês quiserem escutar. E eu digo uma coisa, se você já achar coisa melhor do que essa, pega o bonde, pega o carro e vai. Porque nós só podemos ficar no lugar onde nós consideramos que isto é suficiente para nos vestir com a palavra e nos aprontar para o arrebatamento. Que é o que nós estamos aguardando agora, é o rapto da igreja, a transformação dos nossos corpos. Mas aqueles que estavam na cidade murada, não entrava o som da trombeta, não podia ouvir a trombeta, os muros eram levantados, as dificuldades eram colocadas, não podiam ouvir o som da trombeta. Aí o profeta disse, podia soar tantas quantas vezes, eles não sairiam mais de lá. Não, Senhor. E eles estavam dentro dos muros, eles ficavam lá, era tarde demais. Eles eram escravos pelo resto de suas vidas. E tinham de ser marcados. Agora, enquanto vemos todos esses exemplos, observem. Se há uma coisa que hoje está segurando o povo, chama-se afeto. Não posso largar meu pai, não posso largar minha mãe, não posso largar meu filho, não posso largar o pastor que me batizou. Foi o Senhor que me batizou, foi o Senhor que me casou, foi o Senhor que dedicou meu filho, foi o Senhor que fez o casamento da minha filha. Como é que eu vou largar, irmão? Nós não temos compromisso com o homem, não. Nós temos compromisso com o Senhor Jesus. O profeta disse, o dia que Jesus sair dessa igreja, sai atrás dele. Aonde ele for, vá atrás dele. Ele tem vida, ele é a fonte inesgotável, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o evangelho, ele é tudo o que você precisa. Por isso não estamos presos, nós estamos seguros que esta é a palavra de Deus. Deixa os galãs tentar conquistar uma moça cheia do Espírito Santo. Deixa os belos rapazes tentar conquistar uma mocinha cheia do Espírito Santo. Ela sabe onde ela está parada. Ela sabe onde ela está parada. Ela sabe posicionar pela palavra. Uma igreja posicionada, você não precisa preocupar com ela. Ela caminhará sobre o espaço da palavra, sob a liderança do Espírito Santo. Ela caminhará passo a passo. Deus vai dirigir, Deus vai ordenar os passos daquela moça. Deus vai ordenar os passos daquele homem. E pode ficar tranquilo. Se o seu marido é um cristão, irmã, você pode dormir sossegado, sossegada. Se a tua esposa é uma cristã, irmão, você pode dormir sossegado. Não há ciúme. Você tem confiança. Essa mudança que Deus fez em nós nos dá segurança. Com certeza, há muitas mulheres mais bonitas do que a nossa. Há muitos homens mais bonitos do que o seu marido, mas não há ninguém que vai substituí-lo, porque você não fez escolha por beleza, você fez escolha por caráter, e o caráter é o de Cristo. Há igrejas mais bonitas, há pregadores melhores, mas quando nós fizemos escolha por Cristo, nós não viemos buscar beleza, nós viemos buscar caráter. Esse é o caráter de Cristo que nos segura. Não estamos aqui buscando beleza, estamos aqui buscando a essência da palavra de Deus. Nós não precisamos preocupar.
Porque se Jesus vier buscar igrejas bonitas, irmão, nós somos o último da fila. É só você pegar o Universal do Reino de Deus, você vai pegar a Deus é Amor e mais não sei o quê, com os púlpitos banhados a ouro, nós vamos ser o último da fila. Mas sabe o que ele deve buscar? A prima órfã, que está lá no fundo, lavando louça, pé descalço, roupa remendada, mãos calejadas, lavando louça no poço do seu dever, vivendo a vida como uma verdadeira dama. Então aquele homem chega e vai procurar uma moça de caráter. Deus não vem buscar uma bela igreja, Deus vem buscar a sua igreja. Eu não preciso ter vestidos de luxo, Ele tem o vestido que nós precisamos, Ele tem o que nós precisamos. A roupa real Ele tem guardado para nós. Ele vai nos vestir com a roupa real. A roupa de rainha está guardada, como Esther tinha uma roupa especial para ela encontrar com Assuero. Nós também temos uma roupa preparada para nós. Um dia esse velho corpo cairá, essa velha carne ficará, mas Ele tem uma nova vestimenta para nós podermos encontrar com o nosso Senhor, o nosso Rei. Eu não estou preocupado em termos o melhor, ou fazermos o melhor. Não, estou preocupado que tipo de caráter eu tenho hoje, servindo a Jesus. Por isso, irmão, quando a palavra falada foi manifestada, foi na casa de uma pobre mulher viúva, que não tinha condição, móveis velhos, uma casinha velha, uma casinha pequena lá, e Deus foi caminhando naquela casa, na forma de um homem, Deus em carne humana, caminhando para a casa de uma mulher viúva, levando para ela a mensagem de ressurreição, a mensagem que chamaria seus filhos, converteria sua família. É o que Deus está fazendo hoje. Deus buscando uma mulher, um homem. Ele não está preocupado com sua riqueza, não está preocupado com a quantidade do seu dízimo, da sua oferta. Ele está preocupado com a sua vida, a sua adoração no lar, a sua obediência à palavra. Porque o que há de melhor Deus guardou para nós. A nossa vestimenta está guardada. Hoje nós estamos vestidos espiritualmente do melhor, mas um dia, materialmente, nós também seremos vestidos do melhor. Não é roupas tecidas por mãos humanas, mas Ele próprio fez a roupa para a sua esposa. Aleluia! Não é maravilhoso? O tempo que nós estamos vivendo, como Deus está trabalhando conosco, como Deus está mostrando para nós o que Ele quer de nós, uma adoração sincera, um louvor sincero. É por isso que a igreja está barrendo esses hinos denominacionais, trinitarianos, misturados com credos e dogmas, para vender mais e vender mais. Nós estamos procurando servir a Deus e varrer essas coisas. E Deus está dando isso para nós. Moças que nunca cantavam, está cantando aqui na frente. Moças que nunca cantavam, está vindo na frente cantar. Amém. Deus fazendo uma obra, Deus mostrando uma obra especial, um avivamento no coração do seu povo hoje, mudando, mostrando que Ele é o mesmo aqui entre nós nessa noite. Ele prometeu que caminharia conosco em carne humana. O profeta disse: não, Deus prometeu, não é ir conosco, não, Deus não prometeu conosco, Deus prometeu ir em nós. Deus prometeu ir em nós. É nós que estamos carregando Deus, é nós que somos o veículo de Deus. Chamado, escolhido, eleito de Deus, eleita de Deus. Você não teria nenhuma condição. Você é um corpo enfermo, você é um corpo em problema. Deus não está olhando para isso. Amém?
Glória a Deus. Agora, esses atos, Malaquias 4 e tudo isso em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele permanece eternamente a palavra manifestada. A palavra manifestada. Então, quem era o irmão Branham? Irmão Branham era um camponês. Irmão Branham era apenas um camponês. Só que era um camponês que nasceu com a coluna de fogo no berço dele. A diferença é essa. Irmão Branham, essa diferença entre nós e os moabitas é que nós temos uma coluna de fogo. É que nós temos uma nuvem, chamada nuvem, que não tem nada de nuvem. A própria ciência diz que naquela altura não tinha umidade nenhuma. Enquanto a própria incrédulo está dizendo que não é nuvem, a crente da mensagem está dizendo que é nuvem. A ciência diz que não haveria umidade a essa altura de 40 quilômetros de altura, ou não sei quantos quilômetros. Diz que lá não haveria umidade nenhuma. Mas eles estão dizendo, é apenas uma nuvenzinha que estava ali. Mas quando chegou na mão do profeta, ele disse, não era uma nuvenzinha não. Essa era a promessa. Essa é a promessa de Atos capítulo 1. Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Ele subiu numa nuvem, ele desce numa nuvem. Depois ele vem e ele se esconde em simplicidade. Aí vem o profeta e diz, irmãos, eu vou advertir a vocês, viu? Vai ser tão simples, tão humilde. E pregou a mensagem, Deus revelado, escondido e revelado em simplicidade. Para que você, eleito de Deus, quando olhasse isso, não olhasse para um camponês, aquela é a casca, mas de trás daquela casca era a promessa de que ele estaria aqui. Porque aquela casca, quando foi formada ali, havia uma coluna de fogo que cuidou dela. Você sabe que Deus é maravilhoso? O pai de irmão Branham era um alcoólatra, não era? Quem sabe quantas garrafas de pinga tinha lá dentro da casa no dia que ele nasceu? Mas a coluna de fogo não olhou para as pingas, não. A coluna de fogo olhou, era quem estava nascendo, sob uma promessa de que haveria um homem. Esse homem tinha que cumprir uma escritura que já estava na Bíblia. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que ele teria que vir e manifestar essa escritura, Malaquias 4. Ele teria que vir. Você acha que foi a oração da mãe do irmão Branham? Foi a oração do pai do irmão Branham? Se nem orar ele orava? Não, irmão, não foi oração não. Deus tinha predestinado para aquilo. Deus te predestinou. Amém? Amém? Deus te predestinou para você ouvir essas coisas. Deus predestinou. Eles com 18 meses eu tinha visões. Com 7 anos eu ouvi o anjo falando comigo no remoinho. Nunca beba, nunca fumas, eu tenho uma obra para ti. Irmão, esse anjo nunca afastou dele. Agora tem alguns pregadores querendo corrigir o irmão Branham, dizendo que o profeta errou. Por que não deixa o anjo corrigir então? Porque quando o William Branham ia cometer aquele erro de fumar, qual foi o pregador que foi lá corrigir ele? Qual foi o homem que foi lá corrigir o irmão Branham quando ele tentou beber com aquela garrafa de pinga? Não, mas quando ele tentou fumar, quando ele foi colocar na boca, o anjo disse, não senhor, você não vai fazer isso não. Você não vai cometer esse erro não, você é um nazireu. Quando ele foi beber, o anjo disse, você não vai beber não. Eu vou cuidar de você e você tem que cumprir a palavra. Agora, nós somos crentes há quase 40 anos. Ainda você crê que Deus não cuida de você? Deus cuidou de William Branham até os 21 anos, incrédulo. No mundo, tentando pecar, tentando errar. E Deus designou um anjo para guardar ele nessa jornada. Aos 21 anos já tinha ido no inferno. Já tinha visto todas aquelas coisas imundas no inferno. Mas também, aos 50 anos, 51 anos, aproximadamente, ele foi levado também na 6ª dimensão. Era Deus guardando,
para uma obra que viria depois. Então, vem esse anjo, a trombeta é soada, o som é soado, depois ele diz: agora você pega, João, pega o livro e come ele. Jesus disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, Jesus não é a palavra? Amém? Jesus é a palavra, não é? E lá disse que João comeu o livro inteiro. Ele não teve que tirar algumas coisas da mensagem para ele engolir, não. Ele engoliu o livro inteiro. Amém. E aquilo só fez bem para João, porque quando ele engoliu o livro, a Bíblia diz que importa que profetizes a outros povos, nações e etc. O profeta diz: esse é o ministério da noiva, esse é o ministério da igreja. Agora há um ministério específico para a igreja cumprir. Quando ela engole o livro, agora esse livro dentro dela não é nada menos do que o próprio Deus tomando forma nessa mulher para profetizar mais uma vez. Se você quiser ver Cristo hoje, você tem que ir na igreja, porque Cristo não está lá, Cristo não está acolá, Cristo agora está num povo. A única maneira de você ver ele agora é dentro de um povo. Ah, mas eu não vejo Cristo na irmã. Olha, irmã, ninguém via Cristo em Maria também não. Ninguém via Cristo em Jesus, um homem nascido com um nascimento esquisito, de má fama, dizendo que Maria estava grávida antes de se casar, e todo esse tipo de coisa. Quem que olharia para Jesus para dizer que ele era? Só tem uma coisa: quando Simeão olhou, disse: é ele mesmo. Quando Ana olhou, disse: não tenho dúvida não, é ele mesmo, é ele mesmo. Alguém dizia: não, esse aí nasceu lá, ó, filho de Maria e do carpinteiro José. Ana disse: não, esse aqui é o Salvador. Simeão disse: não, eu agora posso dormir em paz, porque eu sei que eu vi a salvação de Israel. Glória a Deus. Amém. Agora, ele diz assim: isso é exatamente o que ele declarou aos profetas. Um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz, quer dizer um revelador da palavra que está escrita. Amém. Em sua própria vida. Aleluia. Como que ele revela? Em sua própria vida. Amém. Suas próprias obras revelam e vindicam a palavra desse dia. Como Noé construindo a arca, Moisés lá, e quem mais que seja, e qualquer promessa, a palavra prometida para esta hora. Amém. Agora sabemos que Ele está conosco. Amém. Cremos nisso. Você crê nisso? Amém. Irmão Branda diz: cremos nisso. Amém. Vocês estão vendo sua palavra manifestada? Amém. Por fotografias, olha aí elas aqui. Amém. Sua palavra manifestada por fotografias, amém, por escrituras, por declarações no céu, amém, na terra, tudo mais que ele disse, nenhuma vez isso falhou. Peço a qualquer pessoa para mostrar-me de diferentes partes do país ou do mundo. Vocês são obrigados a escrever-me e contar-me onde alguma vez isso tenha falhado, perfeito, palavra por palavra. Agora isso é uma promessa para nós hoje. Amém? Amém? É uma promessa para nós hoje. Onde é que falhou? Agora note, eu estou lendo a mensagem, a festa das trombetas. Por que devia ele aparecer nesses últimos dias? Por quê que ele deveria aparecer nesses últimos dias? Se vocês retornarem e vocês ouvirem a pregação de a árvore noiva, e trouxeram até onde Cristo estava, essa árvore que estava no jardim do Éden, o primeiro Adão caiu, e esse segundo Adão foi cortado pelo pecado. Eles penduraram numa árvore romana, e desse saiu a árvore noiva, que ele prometeu, que vemos nas escrituras, agora para obter a noiva.
Então, ele diz assim: e como vai o povo que está crendo nele saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra, para saber o que ele é? Daniel disse: os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Quem que é os nécios? Não é as virgens nécias? E quem é os sábios? Que a Bíblia chama as virgens sábias, não é? As virgens sábias e as virgens loucas ou nécias. E o profeta está dizendo: os insensatos não conhecerão, eles conhecerão o seu Deus. Agora, os sábios sim. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra. Amém. Para que ele iria aparecer? Para trazer o povo de volta à palavra. Amém. De modo que a noiva conheça seu esposo. Amém. Aleluia. Por isso, irmão, glória a Deus, é que se você ler as escrituras, você vai ver que o clamor da meia-noite, eis aí vem o esposo, estava junto às nécias e às prudentes, as sábias. Estavam juntas. Uma pediu azeite para a outra, disse: não vou te dar não, você vai orar agora. No tempo que eu estava pregando, escutando, você não queria. Agora você vai buscar, você vai orar agora. E a Bíblia diz que elas foram, pelo conselho das prudentes, elas foram comprar o azeite. Então elas sabiam onde estavam as prudentes. Elas conheciam quem estava vivendo sobre o azeite. Só que quando elas saíram e voltou, a porta já estava fechada. Agora note uma coisa: elas ainda bateram na porta, deixa-nos entrar. Isso quer dizer que ainda estava aqui, quando elas descobriram que perderam a maior chance de ser noiva prudente. A porta já estava fechada. Eles não quiseram dar ouvido. Conheça seu companheiro, a palavra revelada. Quem é o seu companheiro? A palavra revelada. Amém. É por isso que isso tem de acontecer. Amém. Glória a Deus. Aquelas pessoas olharam para Jesus lá e disseram: bem, este homem, quem é ele? Ora, ele nasceu de um nascimento ilegítimo lá, ora seu pai e sua mãe são isto e aquilo mais, tudo isso, mas eles o conheceram. Se eles conhecessem as Escrituras, eles o haveriam conhecido. Ele assim o disse. Eles disseram: somos discípulos de Moisés. Olha que coisa boa, nós somos discípulos do irmão Brana. Eles disseram também: nós somos discípulos de Moisés. Jejuavam, oravam, iam à igreja, davam oferta, eram dizimistas, segundo as Escrituras. Somos discípulos de Moisés. Disse: se vós conhecesses a Moisés, vós me conheceríeis, porque Moisés escreveu de mim. E todavia, demasiado cegos para vê-lo. Estão vendo quão humilde? Agora vocês estão vendo quão humilde que é? Longe de todos os grupos e denominações e credos e tudo, Deus entrou diretamente em carne, na forma de um homem, um parente redentor. E eles não puderam ver isso. Ela tem de estar identificada com ele. Somos convidados a ser os filhos da luz, que andemos na luz. Recordo-me, aqui em Kentucky, não faz muito, tive uma reunião do lado de fora. Depois que eu tinha saído da igreja, havia um ancião de pé com uma lanterna na mão. Ele pertencia a uma igreja que não crê em cura, e assim por diante. Disse: eu discordo do senhor, irmão Brana. Tá bom. Eu disse: bem, o senhor tem o direito de fazê-lo. Ele disse: o senhor veja, eu não aceitaria nada a não ser que eu veja. Eu tenho que ver isso bem claramente. Eu disse: então, o senhor alguma vez viu Deus?
Olha aí. Viu Deus? Bem, claramente de pé diante do Senhor. Você já viu Deus claramente? Você só pode crer no que você vê claramente. Você já viu Deus? Naturalmente, ele não cria em visões e coisas tais. Ele disse, não. Ora, eu disse, então o senhor não é um crente, Senhor. Eu não poderia falar com o senhor, está vendo? Vendo? Nós vemos o que Deus promete e nos firmamos nisso. Isso é o crente. Eles, como o senhor deduz isso? Ele disse, venha a casa comigo e falemos esta noite. Eu disse, não posso. Eu gostaria, onde o senhor mora? Ele disse, o senhor vai por essa montanha aqui. Eu disse, como o senhor vai chegar lá? O senhor não vê sua casa? Hã? Não é verdade? O senhor não vê sua casa, como é que o senhor vai chegar lá? Ele disse, bem, há um caminho que passa pela colina. Eu disse, o senhor não vê o caminho também. Como é que o senhor prova que há uma casa lá? Ele disse, bem, eu tenho uma lanterna. Eu disse, a lanterna não dará a luz diretamente sobre a casa. Como é que você prova que há uma casa lá? Oh, não, mas aquele caminho levará até a casa. Mas essa lanterna somente dará luz para um passo de cada vez. Caminharemos na luz, formosa luz, um passo de cada vez, Senhor, aproximando-nos mais dele, sim, filhos da luz. Aceite sua palavra, mantenha-se caminhando e observem, aleluia, observe mais ser revelado, não o deixem, não importa o que alguém diga, fique ali mesmo com isso, e apenas continue caminhando com isso, observe isso, expor-se e revelar-se a si mesmo. A palavra é uma semente do tipo certo, de solo produzirá segundo a sua espécie. Amém? Amém? Agora note, já estamos terminando. Apocalipse 10, de 1 ao 7. Todos os mistérios deverão ser revelados à noiva. Todo. Pelo mensageiro da igreja de Laodiceia. Alguém tem uma Bíblia na versão revisada? Se vocês têm, vocês notarão lá onde diz, o anjo diz, entre parênteses, a águia. Vê? Hã? Estão vendo? O mensageiro da igreja de Laodiceia, veja, Apocalipse 10, 1 ao 7. Ele diz que isto, naquele dia em que ele o viu descer, e ele comeu o livrinho, ele pôs um pé sobre a terra e um sobre o mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haverá mais demora. E quando ele fez, 7 trovões fizeram soar suas vozes. E quando 7 trovões fizeram soar suas vozes, João disse que ele estava a ponto de escrever. Ele disse, não os escrevas. Estão vendo? E ele selou isto. Agora alguém disse, bem, esses 7 selos, então, irmão Brana, que serão revelados nos últimos dias, algum grande mistério de como nos aproximarmos mais de Deus? Não, Senhor, não pode. Todo aquele que tirar uma palavra desta Bíblia, ou acrescentar uma palavra a isso, sua parte será tirada do livro da vida. O que isto é? O que isto é? É uma revelação do que falharam em trazer de lá atrás. Já está escrito aqui. Está aqui. É para revelar o que já foi escrito. Vê? Porque não se pode acrescentar nada a isto ou tirar uma palavra disto. Isto é a revelação completa de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era, e devem abrir isso no último dia, na era de Laodiceia, no final do tempo. Graças a Deus, isso encerra a mensagem à igreja. Isso a encerra quando eles olharam para trás e veio o que tem sido, e veio aonde tudo isso foi trazido. Isso a encerra a era da igreja. Amém. Agora, quando a única maneira em que você conhecerá o que o sonido da trombeta é
é olhando o que a folha de música diz. Estão vendo? Isto é tudo. Isto é uma grande sinfonia. Vejam, está soando. É uma grande sinfonia. Esse é o problema hoje. Temos demasiados diretores, não no espírito do compositor. Eles dizem, a denominação, bem, nós cremos nisso. Não importa o que você diga, a Bíblia está certa. Dê-lhe o ritmo de acordo com a folha de música bem aqui diante dela. Então a grande sinfonia do grande ato de Deus está sendo bem executado. Então podemos ver a hora e onde nos encontramos. Onde nós nos encontramos. Agora preste atenção. As trombetas são a reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Observem. A primeira trombeta soou. Sangue, fogo, saraiva e tudo espalhado sobre a terra. Estão vendo? O que estava ele fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito espiritual. Veja, de volta para a sua terra natal. Agora permita-me dizer isto aqui. Mesmo que toda a trombeta que soou sobre o sexto selo, chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sobre o sexto selo, porque o sétimo selo houve silêncio, ninguém sabia. Isso foi o minuto ou hora em que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Não que irá revelar, que Ele nos revelou isto. O que isso está causando? Mombrana disse na mensagem o sexto selo, que Jesus revelou todos os 6 selos. Quando chegou no sétimo selo, ele não falou nada, porque ele era o sétimo selo. O sétimo selo revelou todos os selos no dia do irmão Brana. Mas quando chegou no sétimo selo, você pode ler o sétimo selo pregado pelo profeta, o que você vê ali? Você lê ele, termina de ler, volta a ler, o que você está vendo ali? Você não tem nada. Ele não diz nada para você ali. Porque quem revelou o primeiro selo, quem revelou o segundo selo, quem revelou o terceiro selo foi o sétimo selo. Porque o profeta diz que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Não diz que é o rapto, diz que é a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o mesmo Senhor descerá do céu. Esse mesmo Senhor está em Apocalipse 10, versículo 1. Foi quando ele colocou o pé sobre a terra e outro sobre o mar, e disse: o tempo não será mais. A partir de então, Deus não trata mais com o mundo, porque agora, quando ele desceu com o livro aberto, ele desceu com o nome dos eleitos. O alarido não é para chamar o mundo mais. Para o mundo foi a primeira e a segunda puxada, cura divina, milagres, sinais e prodígios. Mas a terceira puxada não é para o mundo, a terceira puxada é para a alma, porque a terceira puxada é o soar da trombeta de Deus para chamar a semente eleita, que estava espalhada em todo o mundo. Por isso, quando ele estava aqui na terra, essa mensagem não estava em todo mundo. Ele pregou na África, ele pregou na Índia. Mas quando veio a terceira etapa, a abertura da palavra, agora essa palavra vai em todos os países para buscar a semente eleita, porque agora ele tem o nome do eleito. Quando ele desce, ele busca você pelo nome. Quando Gabriel desceu na primeira vinda, e é Gabriel na segunda vinda, mas na primeira vinda, quando ele desceu para falar com a igreja Maria, ele foi a um lugar onde sabia que Maria estava, a uma cidade que Maria estava, e foi e chamou Maria pelo nome, porque ele sabia quem era ela. E agora ele está te chamando pelo nome, porque ele sabe aonde você está. E essa mensagem vai percorrer esse mundo.
Essa mensagem está indo aos 4 cantos do mundo. Não ficará uma semente eleita que não vai ouvir. Não haverá um filho de Deus que não vai ouvir. Vai ser chamado, sim. Eu queria que vocês, não posso ler aqui, mas eu queria que vocês lessem a mensagem, o desvelar de Deus. Você não tem? Procure essa mensagem, o desvelar de Deus. Como foi que Deus se escondeu em simplicidade para depois caminhar? Por isso ele disse que a igreja hoje, ela é o Filho do Homem. A igreja é o Filho do Homem. Porque o que estava no profeta em um homem para fazer tudo o que ele fez, agora é dividido sobre a igreja. Porque na primeira vinda do Filho do Homem, tudo o que estava em Cristo, tudo o que estava no Filho do Homem, e quando ele morreu e levantou no terceiro dia, ele enviou aquele Espírito e veio com ele no dia de Pentecoste. Tudo que era Cristo foi derramado no Pentecoste, porque aquilo era fogo, aquilo era Deus, era coluna de fogo. Mas tudo que estava no profeta, num sentido, como o primeiro molho, um homem carregando o ministério do Filho do Homem, embora ele não fosse o Filho do Homem, mas carregava o ministério do Filho do Homem. Quando ele sai de cena, agora tudo que estava no profeta vem sobre a igreja noiva. Ela agora é ele. Porque ela está cumprindo o papel dela agora. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Vamos examinar a mensagem, vamos ler e orar e ver o que Deus prometeu agora para nós. Vamos ficar em pé. Vamos inclinar nossa cabeça. Querido Jesus, te dou graças por essa oportunidade. Você tem nos trazido até aqui, Pai, para nos mostrar o caminho. Não temos uma grande luz, mas nós temos uma lanterna que vai nos guiando, nos levando, e passo a passo eu estou mais próximo de casa. Eu sei que tem uma montanha que me separa da casa, mas enquanto essa lanterna permanecer acesa, eu vou dando passo a passo, passo pelos trieiros valados, pelas pinguelas da vida, desvio as pedras do caminho, as árvores, mas um dia, Pai, eu sei que ela me conduzirá à minha morada eterna. É de glória em glória, de fé em fé. É o tempo que nós estamos vivendo, Senhor, para te conhecer melhor cada dia, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te damos graças por essa oportunidade, Pai. Que essa igreja seja fortificada sobre a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa continuar caindo nesses corações, mudando essas vidas para melhor, que todos possam crescer na graça e no amor divino, que cada dia sejamos esse Deus feito carne, caminhando por essas ruas da cidade, manifestando Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Aceite a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém?